Ótima noite, gente. Como vocês estão? Tudo certo? Hoje eu vou fazer a substituição do meu amigo João Vizaria amanhã, tá? Então hoje a gente vai ver o, a responsabilidade da primeira parte sobre execução geral da execução, tá? Deixa eu só ver se está aparecendo. Então, para a gente iniciar os requisitos da execução, requisitos e são assim muito simples de iniciar uma execução, né? A gente sabe do devedor, né? A gente precisa do débito, né? Que sem esse documento a gente não consegue inadimplemento do devedor e título executivo também o que precisa dar para ele em si existir. A gente vai ter ou a mora ou o inadimplemento de coisas. Ou a mora entrega a obrigação, né? Ele presta. Porém, a gente tem o cumprimento da obrigação no contrato de maneira integral, de maneira entrega da obrigação em um local que não são sem obedecer da moralidade, né, da demora, de um cumprimento de uma obrigação diferenciando um pouco do que foi convencionado, mas ela não respeitou o que foi convencionado entre as partes. Ela não se caracteriza apenas com a demora. Acionar mora só com o tempo. Pode ser também. Não é uma possibilidade única, não é a única pela entrega da obrigação num local de qual foi convencionada, tá? Então, independente ou na forma diferente do que foi convencionado no contrato, caracterizar a mora, a gente tem que ter um aproveitamento ao que foi convencionado no contrato, tá? Aproveitamento pelo credor de forma parcial é do inadimplemento absoluto. Só que ela vai ser totalmente inútil. Porque aqui, a diferença do que foi convencionado de maneira nenhuma aquela obrigação, certo? Para o credor, tá? Então, enquanto na mora inicial ao credor, no inadimplemento absoluto. Então, a gente pode ter uma entrega que é totalmente das formas, a gente não vai ter o aproveitamento de nenhuma maneira. Você pode perguntar, nossa, Richard, mas namora e não executar aquele título executivo. O aproveitamento seja parcial daquela obrigação. Então, pode ser interessante para o credor ajuizar o que não foi aproveitado. Pode ser que 5%, 80%, 90%. Então, em algumas situações pode ser interessante para ele indenizado aquilo que não foi pecuniária, uma obrigação de pagar sua quase totalidade e ainda assim seria, tá? Já no inadimplemento absoluto a gente não tem aproveitado a execução desse título executivo porque
Então, em ambas as situações, a gente tem, e aí a gente considera isso como dívida, como débito, a possibilidade de executar esse título de implemento, como a gente viu, a gente vai ter que os dois requisitos assim são indispensáveis de ajuizar um título executivo. Então, essencial, outro requisito. Então, o que seria o título ao longo do semestre? É o documento de cobrar, de executar de uma dívida, certo? Porque é do devedor. Então, esse título executivo, ele isença do inadimplemento do credor, a gente confere o crédito ao credor. Somando o fato da existência desse documento, e aí a possibilidade de executar se é esse documento que confere crédito ao. Ele confere também a possibilidade de inadimplemento, ele vai poder executar. Aí a gente precisa verificar o executivo para a gente verificar se ele é válido. Características do título executivo, mas pode ser que um aspecto não obedeça a alguma particularidade. Então é importante a gente conhecer, porque não basta o título executivo que esse título obedeça. No momento de ajuizar essa ação, é necessário também que esse para o ajuizamento dessa ação. Primeiro é a taxatividade e a tipicidade. A característica é o aspecto que esteja previsto em lei, que ele esteja previsto em um rol taxativo, ou seja, de títulos executivos. A duplicata, a gente vai ter a sentença. E a gente tem o rol diz, né, quais são os títulos executivos. Eu não posso conversar com a outra pessoa sem assinatura de duas testemunhas. É válido, né? É um título executivo. Outra parte, sem assinatura de outras duas. Como um contrato cria, esse contrato, mesmo que não assinado por. Eu não posso, porque no CPC que estão descritos lá. O assinado por duas testemunhas, certo? Contrato, né? Assinar um contrato, convencionar um contrato. Eu quero que aquele contrato, mesmo que não seja assinado por duas testemunhas. Então, a taxatividade é exatamente isso. No CPC é válido como título executivo. Título executivo é título executivo, certo? Ela caminha junto com a taxa. Dispõe que apenas os títulos executivos, né, são documentos que a diz que esses documentos eles devem ter o que a lei diz
O contrato assinado por duas testemunhas é um título. Mas aí eu não posso dizer que um contrato também é um título executivo, porque eu não vou estar seguindo o que está, né, o que a lei considera, o de ser um objetivo que está descrito em lei, eu tenho que seguir. O cheque, ele é um título executivo, ele segue executivos. E além da gente ter o que a legislação específica, inclusive, do quanto o uso do cheque, certo? Então, além de eu utilizar apenas como títulos executivos o que está descrito, estabelece para ele, certo? A gente vai ter como aspecto eficácia abstrata. O que seria a qualidade dos títulos executivos? Comprovação na inicial, certo? Então, quando eu executar um executivo, eu não preciso, porque o crédito ele porta uma eficácia já de apresentar o meu, comprovar a relação a existência da relação executivo, ele porta essa eficácia, mas ela é relativa, tá? É importante dizer que apresentar esse tipo de ação de existência do crédito de forma absoluta no momento processual oportuno, ele vai poder impugnar, ele vai poder contestar a validade daquele crédito, impugnar o quanto do que seria, no caso, os embargos à execução. Não tenho a necessidade de comprovar, já garante essa pode indeferir a inicial de uma que o credor ele não comprovou a existência do crédito. O próprio título executivo já de maneira abstrata, de maneira relativa. Ter a possibilidade de pluralidade da relação jurídica, o devedor a realizar o pagamento. Certo? Uma compra de um imóvel. Usei 3 cheques para realizar o pagamento. Tinha o valor, né, custava 3 cheques de 100 mil reais cada. Então, são 3 que dizem respeito à mesma relação jurídica. Aí, imaginemos que o credor vai cheque sem fundo, 3 cheques sem juizar aquela ação, certo? E aí ele esses cheques, né, relacionados a uma relação jurídica, é possível a apresentação de mais de um tipo de respeito a uma só relação jurídica. Se for pego na vida prática, a gente entender, para a gente saber se um, dois, três, enfim, vários títulos de
em respeito à mesma relação jurídica? Se sim, a gente executa uma só ação de execução. Se não, a gente tem as relações jurídicas de mesma ação, certo? Richard, quando eu for ajuizar a minha ação, eu apresentando o título executivo. Doutores, via de regra, e aí eu cópia. Via de regra original. Ser que o credor, ou enfim, por boa fé, mas ele querendo ali título executivo, ele indicada numa comarca e uma cópia e a original, enfim, em comarcas distintas, título de crédito. E aí a gente vai ter duas pedido do mesmo documento, enfim, das mesmas partes, simultaneamente, certo? E aí determina que seja apresentado a regra é essa. Para diversos outros tipos de conflito, original. Então, se a regra é essa, nesse caso, pode ser o título executivo, ele é o arcabouço probatório de outro processo de na estelionato. E aí aquele ele esteja compondo as provas. Eu posso retirar essa prova para o processo, retirá-lo, certo? Então, a regra é essa: se o título executivo policial, enfim, ele não pode ser retirado. Ela vai obedecer, ela vai autorizar que seja trazido cópias, desculpa, autenticadas para o processo terminado, tudo provado, enfim, mas aí casos assim onde de maneira nenhuma, somente nesses casos. Perfeito? Do título executivo tem que estar previsto em lei, como o modelo tem que obedecer o padrão, que o título executivo ele tem que obedecer outros três: a liquidez e a exigibilidade. Né, ao longo do semestre, no semestre passado também, da petição inicial, né? Que um título executivo ele precisa conter uma obrigação certa, certo? O que seria uma obrigação certa? Ficar certeiramente uma obrigação. Então é uma obrigação de pagar, uma obrigação de não fazer, certo? Então aqui é a prestação do devedor. Então vai ser uma obrigação pecuniária. Se é um contrato, quer dizer, olha, tem que realizar o pagamento,
teatral, uma apresentação musical, 20 cabeças de gado, certo? Então, qual é a obrigação? Já dizer o quanto, certo? Então, se é um são cabeças de gado, ação musical, quanto vai durar? Quantas na certeza a gente sabe o que é. Na liquidez, eu vou ter que deixar é exigível. Ela pode ser título executivo ele é inadimplente, certo? Essa execução é para a realização do pagamento, da obrigação de fazer X. Eu não posso executar agora por conta do tempo. Ele, ele dizia que esse título executivo no dia 15, certo? Não só em relação a tempo, o título executivo, ele conste. Então é exigível, eu posso, a gente combinou dele matar. É necessário que o título também prevê obrigação exigível. Então, obrigação quanto é, e uma obrigação exigível. E além disso, além desses requisitos, no CPC, como eu já disse aqui na taxatividade, né, no CPC, quais são a gente sabe que existem títulos executivos outrora nesse semestre, né? Aquele formado em âmbito judicial, enfim, com a presença do juízo, certo? A presença do juízo. Então, a gente tem duas partes. A formação desse título executivo, seja ela penal, ela civil, ela arbitrária. Aqui é a presença do juízo para a formação dela. Injúria, por exemplo. A gente trouxe ela da área penal, os danos morais, o juiz. E não é um pagamento assim de imediato. Então a gente satisfeito o seu, por exemplo, também uma ação de morais, danos morais e materiais, enfim, feriu aquela sentença, prolatou aquela sentença e o credor executa essa sentença. Além de sentença condenatória, a gente as partes compuseram, né, entre a presença de uma sentença homologatória, certo? E a gente também tem os títulos executivos patrocinado por duas testemunhas, até enfim, a gente tem diversos títulos. É um título executivo, ou seja, ele tem uma força observada a prestação da obrigação, a gente
direto, né? Logo de conhecimento. A gente já pula para a fase de execução e já disse anteriormente, né? Ele já tem essa do crédito, certo? Certo? Para execução e de falar em execução de um título executivo. E também não tem como a gente falar de executivo, né? Pode ser que, por exemplo, num contrato a gente vai estar diante de executivo, então eu não posso executar. O que eu vou ter que fazer? Depois eu tenho uma sentença condenatória. O contrato simples não testemunhas. Então, sim, são esses. Né? Quando a gente fala de execução, a gente sabe que a união da obrigação e também que a ativa que confere ao credor o direito de realizar a execução forçada. Legal. Então, deu uma travadinha. Vou voltar. Habilidade patrimonial. A gente vai estar diante ao ajuizar de execução o de implemento de forma espontânea, certo? A gente processual, a gente tem o espontaneamente é ótimo, né? Daquela dívida. A execução daquele título executivo, e aí espontâneo pelo devedor. Caso constrição dos bens para a penhora, satisfazer o crédito do devedor, certo? E aí porque é o próprio patrimônio do devedor, certo? E aí é bem importante patrimonial. A obrigação é execução. A obrigação ela surge antes. Eu tenho ali descrito a minha obrigação, por exemplo, de compra e venda, a gente entregar o bem, né? Então é compra e venda de um imóvel. E eu, como devedor, a obrigação pecuniária, certo? E aí eu, como devedor, enfim, o credor também, caso ele não faça a entrega como devedor de realizar o pagamento. O credor, caso eu não realize a minha obrigação de realizar o pagamento, contrato, né? Imaginemos aqui que seja um contrato assinado por duas testemunhas. A executar aquele título executivo e né, de forma espontânea daquele com o meu patrimônio. Então surge então a responsabilidade para ação da obrigação quando eu não obrigação, eu fui inadimplente em relação àquela unidade patrimonial. Os meus patrimônios responder pelo meu débito, certo? Então
duas situações ali para a gente dessa linha processual. E aí a gente sabe que o CPC ele diz a execução e os bens que não são sujeitos a bens, todos os nossos patrimônios, eles têm alguns que o CPC ele diz o seguinte: sujeito à execução, tá? Então, é o prazer criar bens que não são penhoráveis. Bem aqui não é penhorável. Então, ó, se a gente precisar executar isso do carro vermelho da marca, posso. Por quê? Porque todos os bens, via de regra, diz só quais são os bens. É o artigo 833 do CPC, vai ter lá o seguro de vida, a gente vai ter lá a gente vai ter o imóvel. É importante também a gente saber que ele só é executável em caso de, certo? Então, dívidas de IPTU, dívida ele diz que pode ser executável sim, porque vai ser para suprir a dívida da execução de uma. Tá, eu posso penhorar, no caso, né? Posso penhorar. Agora, se o município, as dívidas, né? Se a gente tiver execução fiscal do penhorar, eu não, né? A justiça próprio imóvel, independente da obrigação do próprio imóvel, certo? Aqui vai ser. Se não houver o pagamento de. Fugiu não. Das taxas de condomínio, né? Se eu não realizar o pagamento, o condomínio ele pode imóvel para suprir aquela inadimplência do próprio imóvel, independente de ser bem de família ou não, das possibilidades. Então, salvo engano, é o artigo 800. Fora esse rol taxativo, qualquer, qualquer outro bem. Só um minutinho. Voltou aqui. Agora, a responsabilidade patrimonial de a responder por bens que por obrigações. Há alguns casos previstos em lei, mas é importante a gente pode responder só a responsabilidade patrimonial relativas à nossa, certo? Mas alguns casos trazem possibilidade de executar contra pessoas diversas, aquelas que, por exemplo, da desconsideração da personalidade jurídica, a execução esteja correndo, esteja. Mas aí foi verificada ali um abuso da pessoa,
aí a gente percebe que os destinadas a outras pessoas, a fim de que não que, né, se configurado, se reconhecido a confusão patrimonial, a gente vai recorrer contra a pessoa diversa daquela executada, certo? Então pode ser que, por exemplo, configurada o abuso de autoridade, um imóvel que era daquela empresa X. Nesse caso, se tiver ali configurado a confusão patrimonial, enfim, morar o imóvel mesmo estando em propriedade ali foi, foi uma fraude. De mesma forma, a gente vai ter essa questão com a pode ser que José ele executado, seus bens estão sendo executados, má fé, ele transfere o seguinte, olha, eu sou sócio de uma empresa, eu tenho uma empresa, meus veículos para essa empresa, porque a execução, se o credor estáveis para ser penhorados, a execução vai ser frustrada. Fraude, o juiz vai se dizer o seguinte, olha, que comprovam ali essa da pessoa jurídica, a gente vai penhorar. O José, no caso, né, como devedor, tentou fraudulenta, certo? Então, a gente veja que, tanto no caso de desconsideração jurídica inversa, a gente tem ali a maneira fraudulenta e aí confere, mesmo estando em nome de terceiros, certo? Qualquer outro tipo de fraude, independente o devedor é sócio, a gente vai o devedor ele transfira um imóvel para sua tia, um imóvel para o seu amigo, enfim, ele vai transferindo seus bens a fim de frustrar aquela execução. Certo? Não tem uma relação direta, né, como a gente vê no caso. Mesmo, no mesmo sentido, a gente vai poder, nesse caso, a gente vai ter que realizar um incidente, né? Processo vai iniciar o incidente de exatamente se há fraude. Eu estou falando da personalidade dessa fraude e bens vai continuar em nome de terceiros, mas a gente vai do processo ou quando ficou sabendo há pouco a ação seria executado no, esgotando os seus bens, esgotando certo? Então, reconhecida essa execução, a gente vai poder, na realidade, aqueles bens pertencem ao próprio. A gente tem também a responsabilidade patrimonial daquele indivíduo que se compromete, né, em caso de inadimplemento.
você se compromete quando você de uma outra pessoa, isso pela dívida. E aí, caso o devedor principal ligação, a gente vai para você, certo? É realizado o pagamento, a prestação daquela obrigação por aquela dívida, certo? Então, por exemplo, no contrato de locação. E aí, então a dívida está em 20 mil reais. O credor ajuizou como fiador e aí a gente foi lá tentar penhorar, construir para ser penhorado. Penhorado. A gente vai para você, então a gente né, cita o fiador para realização. A gente vai procurar quais bens você tem. Então, para ser penhorado, a gente vai penhorar do fiador como terceira. Aqui a gente né, na desconsideração da personalidade jurídica, da execução, a gente tem a presença de fraude. Via de regra, a gente não tem fraude. E a realizar o cumprimento daquela obrigação, certo? Então, aqui também é uma outra possibilidade de pessoa diversa, aquela que compõe a parte. Doutores, por alguma das eu no nosso grupo, na matéria, então a gente fica aberto. E aí, na próxima da mas aí a gente vai ter, acho que depois dessa semana, a avaliação, né? E os professores disserem que vão cair na prova. Manda no WhatsApp, no Instagram, que a gente está à disposição. Tá certo?